Eu achei que meu marido estava me traindo. E, sinceramente, eu preferia que fosse só isso. Tudo começou de um jeito tão pequeno que hoje parece ridículo pensar que eu ignorei os sinais por tanto tempo. O André sempre foi um homem tranquilo, reservado, metódico. 13 anos de casamento criam uma rotina tão previsível que você começa a notar qualquer detalhe fora do lugar. E os detalhes começaram a aparecer. Primeiro foram os horários. Ele começou a chegar mais tarde em casa. Não todos os dias. Só o suficiente para parecer normal. O tipo de mudança que você percebe, mas tenta racionalizar. Deve estar cansado, deve ser trabalho, talvez eu esteja exagerando. Só que não era só isso. Ele começou a levar o celular até para tomar banho. Começou a virar a tela quando eu me aproximava. E tinha uma coisa pior, uma coisa difícil de explicar. Ele parecia emocionalmente distante, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. Às vezes eu fazia perguntas simples e ele demorava alguns segundos para responder, como se precisasse voltar para a realidade. E eu comecei a sentir uma coisa horrível. A sensação de estar dividindo a casa com alguém que já não estava mais ali. A primeira vez que eu pensei em traição foi por causa de um perfume. Era feminino, muito suave, mas estava na camisa dele. Eu lembro exatamente daquela noite. Chovia. Ele chegou quase 10h30. Disse que tinha ficado preso numa reunião. Mas mal entrou em casa e foi direto pro banho. Sem jantar, sem conversar, sem olhar para mim direito. Enquanto ele estava no banheiro, eu peguei a camisa dele no cesto de roupa. E senti aquele cheiro. Meu estômago gelou na mesma hora. Porque eu sabia que não era meu perfume. Passei aquela madrugada inteira acordada, olhando pro teto, tentando decidir se eu era paranoica ou se meu casamento estava acabando. Na manhã seguinte, eu quase perguntei. Quase confrontei ele. Mas tive medo da resposta. Porque existe um momento horrível antes da verdade aparecer, em que sua vida ainda pode ser normal. E no fundo, eu acho que eu estava tentando proteger a minha própria ilusão. 3 dias depois, aconteceu. O celular dele vibrou em cima da mesa da cozinha. Ele estava no banho. E eu não sei explicar o que senti. Não foi curiosidade. Foi instinto. Como se alguma coisa dentro de mim já soubesse. Eu olhei para a tela. Não tinha nome salvo. Só um endereço. Rua Vale Verde, número 417. E uma frase. Ela não pode descobrir. Eu senti minhas mãos ficarem geladas. Lembro do barulho do chuveiro ligado, da água escorrendo, do reflexo da luz da cozinha naquela tela acesa. E lembro principalmente da sensação de que minha vida tinha acabado naquele instante. Porque não parecia conversa de amante. Parecia pior. Muito pior. Eu fiquei parada olhando aquela mensagem por vários segundos, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas meu corpo inteiro já sabia. Alguma coisa estava profundamente errada. Depois daquela mensagem, eu comecei a observar tudo. Cada movimento, cada silêncio,
cada mentira pequena. E foi assustador perceber quantas coisas eu nunca tinha notado antes. O André começou a sair da sala para atender ligações. Começou a dormir virado para o outro lado da cama. Começou a me olhar como alguém que escondia alguma coisa pesada demais. Na terça-feira seguinte, ele disse que precisaria trabalhar até mais tarde de novo. E naquele momento, eu decidi seguir ele. Até hoje eu me odeio um pouco por isso. Porque existem portas que, quando você abre, não conseguem mais ser fechadas. Eu saí 15 minutos depois dele. A chuva estava forte, as ruas quase vazias. E eu lembro perfeitamente da sensação das minhas mãos tremendo no volante. O limpador do para-brisa fazia aquele barulho repetitivo e meu coração parecia bater no mesmo ritmo. Durante quase 40 minutos, eu segui o carro dele pela cidade. E quanto mais longe ele dirigia, mais eu percebia que aquilo não tinha nada a ver com o trabalho. Ele estava indo para uma região afastada, escura, silenciosa, quase abandonada. Quando ele entrou na rua Vale Verde, meu corpo inteiro travou. Era o mesmo endereço da mensagem. Eu desliguei os faróis e parei alguns metros atrás. A casa parecia antiga. As luzes estavam apagadas, mas a porta da frente estava entreaberta. E aquilo me deu mais medo do que qualquer outra coisa. André saiu do carro, olhou rapidamente em volta e entrou, sem bater, como alguém que já conhecia aquele lugar muito bem. Eu deveria ter ido embora. Sinceramente, essa teria sido minha última chance de continuar vivendo em paz. Mas eu saí do carro. A chuva estava gelada e eu conseguia ouvir meus passos na água enquanto me aproximava da casa. A porta continuava aberta. E foi então que eu ouvi uma mulher chorando. Não era um choro alto, era pior. Era aquele tipo de choro cansado, de alguém que já sofreu tanto que não tinha mais forças nem para gritar. Meu coração começou a disparar. Eu pensei em amante, pensei em traição, pensei em outra família. Mas quando eu entrei naquela sala, eu percebi que a verdade era muito pior. Porque a mulher sentada no sofá era idêntica a mim. Mesmos olhos, mesmo cabelo escuro, mesmo jeito de segurar as mãos quando estava nervosa. Por alguns segundos, eu achei que estava enlouquecendo. André ficou branco quando me viu. E a mulher começou a chorar ainda mais. Eu lembro da voz dele dizendo meu nome, mas parecia distante, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Então a mulher olhou para mim e disse uma frase que destruiu tudo. Ele prometeu que nunca deixaria você descobrir. Eu queria correr, queria acordar, queria desaparecer dali. Mas fiquei parada, porque alguma coisa dentro de mim já sabia que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Anos antes de me conhecer, André tinha se envolvido com aquela mulher. O nome dela era Helena. E ela engravidou.
Mas depois da morte da filha, Helena teve um colapso psicológico grave. A menina morreu afogada aos 6 anos de idade. E Helena nunca conseguiu aceitar aquilo. Ela passou anos entrando e saindo de clínicas psiquiátricas, até começar a acreditar que eu era a filha dela já adulta. O André nunca contou isso pra ninguém. Nem pra mim, nem pra família dele, nem pra amigos. Nada. Porque ele carregava culpa. Muita culpa. E fazia quase 2 anos que ele visitava aquela casa escondido. Pagando tratamento, pagando remédios, tentando impedir que Helena piorasse. Na cabeça dele, ele estava me protegendo. Mas sabe qual foi a pior parte? Não foi descobrir aquela mulher. Nem descobrir a mentira. Foi perceber que durante anos eu dividi minha vida com alguém que olhava para o meu rosto e via outra pessoa. Depois daquela noite, nada voltou ao normal. Porque algumas verdades não destroem apenas relacionamentos. Elas destroem a forma como você enxerga a própria vida. E às vezes, a pior traição não é quando alguém ama outra pessoa. É quando alguém transforma você numa lembrança viva da própria culpa.